Olá, bem-vindos a mais um Semana que Acaba, Semana que Começa, o primeiro de 2023 e que se poderia muito bem chamar desta vez o ano que acaba e o ano que começa. Começo por desejar a todos um bom ano de 2023, com tudo do melhor e, se possível, com melhores negócios para todos nós. O ano de 2022 foi um ano que as preocupações se levantaram para uma situação completamente inesperada, uma guerra na Europa que obviamente ninguém pensava, não acontecia algo assim desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, o que impactou toda a vida social, política, económica de todos nós e obviamente um grande entrave nos mercados financeiros por tudo aquilo que representa uma guerra e ainda por cima uma guerra numa situação em que estão envolvidos dois países em que têm tanto commodities alimentícias praticamente fortes para todo o mundo, como a energia para a Europa que vinha quase exclusivamente da Rússia e que deixou de vir pelas sanções que nós fomos impondo à própria Rússia. No meio disso tudo também ainda continuávamos com o Covid, aliás, como continuamos com o Covid e como continuamos em 2023 preocupados, vejamos o que está a acontecer na China, independentemente de, obviamente, que tinham de abrir aquela forte tolerância zero que mantinham e em que se espera que haja, digamos aqui, alguma recuperação económica devido a isso, mas essa abertura acaba por lançar uma epidemia bastante mais larga, uma nova vaga epidémica bastante maior na China, que vai preocupando já neste início de 2023. Em 2022, claro que foi o ano em que, no ponto de vista de mercados, a preocupação maior foi o combate à inflação feito pelos principais bancos centrais, aliás, na realidade por todos os bancos centrais, mas obviamente que os mais importantes são sempre a Reserva Federal e o Banco Central Europeu, que de uma situação que diziam não subir taxas de juros, passaram para o ponto oposto e a subir fortemente as suas taxas de juros e estão a começar o ano de 2023, digamos, bastante agressivos nesse mesmo combate à inflação e que mantêm viva a agressividade com que tiveram durante todo o ano de 2022. Obviamente que isto tudo teve um impacto bastante negativo nas bolsas a nível mundial no ano passado. Tenho aqui uma pequena síntese, bastante pequena mesmo, do que se passou. Curiosamente, o nosso PSI foi praticamente o único índice que terminou em terreno positivo o ano de 2022, ganhando durante o ano 2,81%. Houve um outro, o FTSE 100 no Reino Unido, que ganhou pouco menos de 1%. Tudo o resto teve um impacto bastante negativo. Por exemplo, o Shanghai Composite, ou seja, os mercados na China, rondaram os 15% de perdas. A liderar as perdas na Ásia teve o Kospi da Coreia do Sul, que praticamente perdeu 25%. O Eurostoxx 600 andou à volta dos 13% de perda, com o DAX alemão a perder um pouco acima de 12%. Nos Estados Unidos foi talvez dos mais impactados, principalmente pela agressividade da subida de taxas de juros do Fed, e o S&P 500, o mais representativo índice de Wall Street, acabou por perder mais de 19%, e o Nasdaq perdeu praticamente, aliás, perdeu um terço do valor durante o ano 2022, ao cair um pouco mais de 33%. No mercado cambial do ano passado, retém-se a forte valorização do dólar, obviamente, por causa da subida de taxa de juros, essencialmente, e quando isso começou, digamos, quando as expectativas começaram a abrandar da subida de taxa de juros, tivemos então algum abrandamento também e que se ainda vem a verificar no dólar norte-americano. De referir, essencialmente, do ano 2022, duas moedas, o Yen e a Libra, ambas não pelos melhores caminhos, digamos. O Yen perdeu
para mínimos de mais de 20 anos, quando atingiu os 150 ienes por dólar. Começa este ano a ganhar alguma coisa e já acabou o ano, digamos, a recuar um pouco destas perdas fortes, tal como aconteceu com a Libra, que chegou a negociar, o Libra-dólar chegou a negociar em torno de 1,04, o que não acontecia há 40 anos, ou seja, houve fortes perdas na Libra. Relembro que tivemos a situação do tal plano fiscal um pouco ao lado, digamos, do governo de Liz Truss, do curto governo de má memória de Liz Truss. Em termos de energia, esse era um grande problema e foi o grande entrave, digamos, para os mercados durante 2022. Principalmente na Europa, o problema era o gás natural. O TTF, a referência do gás natural, acaba o ano ligeiramente abaixo, inclusive, do preço que começou no início do ano, antes da guerra, mas entre os dois pontos houve grandes oscilações. Como podemos ver, o máximo, digamos, chegou a atingir cerca de 340 euros por megawatt-hora, quando tinha começado a 76 e neste momento a 78, e neste momento felizmente estamos também novamente abaixo, inclusive dos 70 euros, mas durante o ano 2022 ele terminou à volta dos 76 euros por megawatt-hora. O mesmo sucedeu um pouco com o petróleo. O petróleo, obviamente, mais uma commodity energética, e que começou o Brent, neste caso o Brent, que é a referência para a Europa, começou na ordem dos 78 dólares por barril no início do ano, chegou acima dos 130 dólares por barril e acabou à volta dos 86, ou seja, com uma valorização em torno de 10% entre o início do ano e o final do ano. Esta semana e este ano, e agora vamos voltar para este ano e vamos deixar definitivamente 2022, as preocupações para já mantêm-se na mesma: Covid, guerra, inflação, subida de taxa de juros. Esta semana tivemos mais algumas coisas a provar, principalmente na parte económica, ou seja, os indicadores económicos iam exatamente nesse sentido. Relembro que daqui a um mês aproximadamente temos as reuniões da Reserva Federal e do Banco Central Europeu, e tivemos então dados do mercado de trabalho, sempre importantes para o Fed, em que os dados em si todos foram bastante fortes, digamos assim. Tivemos os non-farm payrolls continuam a subir, 223 mil novos postos de trabalho, estava-se à espera cerca de 200 mil, portanto um pouco acima do esperado. Anteriormente tinha o relatório privado tinha mostrado um aumento de cerca de 235 mil postos de trabalho, bastante acima do anterior aumento de 182 mil postos de trabalho. A taxa de desemprego caiu também de 3,7% para 3,5%. Só houve realmente algo que deu alguma esperança ao mercado para que o Banco Central não ficasse tão agressivo, foi o aumento do salário hora, que de 0,5% de aumento no mês de novembro, no mês de dezembro mostrou-se uma subida de 0,3%, ou seja, a abrandar a aceleração salarial nos Estados Unidos. Na Europa tivemos outro número também, outro dado também que conta bastante para os bancos centrais, a inflação, para os bancos centrais e não só, para nós também, a inflação que saiu bastante abaixo do esperado, de 10,1% caiu para 9,2%. A parte má é que, se retirarmos os itens mais voláteis, como a energia, a alimentação, álcool e tabaco, ou seja, a core inflation, acaba por subir de 5% para 5,2%, e este, digamos, é mais a linha, é mais a medida que o Banco Central Europeu vai ver, portanto continua bastante pressionado para continuar a subir taxas de juros. Ainda no ponto de vista de dados económicos, a referir os PMIs na China, que começaram logo o ano em quedas. Isto tem bastante a ver que, apesar da abertura da tolerância zero à Covid, essa mesma abertura acabou por criar uma vaga bastante ampla de novos
de novas infecções, o que acabou por retrair um pouco as atividades económicas e, portanto, deverá ser isso que está aqui assim um pouco a ser transmitido nestes PMIs. Os mercados acionistas nesta semana começaram bastante melhor, digamos, do que aquilo com que terminaram o ano. Na Ásia, o Hang Seng liderou a ganhar mais de 6%, o Eurostoxx o Eurostoxx 50 ganhou cerca de 6%, 5,9%, um pouco abaixo, e nos Estados Unidos os principais índices acabaram a semana a ganhar entre 1 e 1,5% durante esta primeira semana do ano. Por cá, curiosamente, também o PSI 20 ganhou mais do que os restantes mercados, subiu 3,2%, com o BCP a ganhar 18% na primeira semana do ano e a Greenvolt a perder 1,67%. A nível de mercado cambial não houve grandes diferenças, o euro-dólar começou em termos de onde acabou o ano a 1,07, chegou a vir a 1,05 e voltou para cerca de 1,0630, 1,0650, muito à custa, digamos, de as flutuações e da variação no dólar. A volatilidade no mercado cambial continua bastante elevada, dados bastante díspares, tanto de um lado como de outro lado, acabam por criar aqui assim este acréscimo na volatilidade. Por exemplo, tivemos de referir no início deste ano os ganhos do dólar canadiano, os ganhos do peso mexicano, e as perdas, curiosamente, da coroa norueguesa. Isto foram o que mais sobressaiu nesta primeira semana em termos de mercado cambial, mas como digo, ainda as coisas estão mesmo a começar de alguma forma voláteis, mas ainda bastante contidas na amplitude dos movimentos. Nos mercados das commodities, obviamente ainda continua bastante suportado por um dólar relativamente fraco, o que não acontece, por exemplo, já com outro tipo de commodity, como é o caso do petróleo, que começou o ano, digamos, a cair, a recuar dos ganhos que começou a fazer durante o princípio do ano, caindo o Brent, por exemplo, que abriu o ano abriu a semana a cerca dos $85 por barril, terminou essa mesma semana à volta dos $78 por barril. A semana que vai começar, praticamente em termos de preocupações globais, são exatamente aquelas que referi durante esta primeira semana e inclusive do ano anterior. Em termos de dados económicos, de referir, continuamos com dados do mercado de trabalho, continuamos com dados da inflação, ou seja, só que desta vez vamos ter a inflação nos Estados Unidos, onde também se espera que haja aqui uma nova queda na inflação, e vamos ter a taxa de desemprego na Europa, que se deverá manter em torno dos atuais níveis, um pouco acima de 6%. Vamos ainda ter a referir também os números do PIB para o Reino Unido, que apontam para que seja, digamos, o primeiro país, a primeira economia a entrar numa recessão, tecnicamente falando, e portanto estamos à espera exatamente que mostre alguma contração no PIB mensal aqui no Reino Unido. É a semana que vai começar com a época dos resultados, e vai começar obviamente sempre em força. Era uma sexta-feira 13, esperamos bem que isto não queira dizer nada, e vão ter, digamos, os grandes bancos vão apresentar resultados como o JP Morgan Chase, o Bank of America, o Wells Fargo, o Citigroup, e que poderão aqui assim dar mais alguma direção, digamos, já neste início de ano, deste início de novo ano nos mercados.
mercados. Como eu disse, as preocupações continuam a ser as mesmas e, portanto, vamos voltar a ter bastante mais bancos centrais e esta semana vamos ter um simpósio internacional do Riksbank, do Banco Central Sueco, sobre a independência dos bancos centrais, em que vamos lá ter, obviamente, das pessoas mais importantes em termos de líderes de bancos centrais, e que vamos ter Kuroda, do Banco do Japão, Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ou McClymont, do Banco do Canadá, entre outros. Para já é tudo. Desejo-vos uma vez mais um bom ano, uma boa semana, e para a semana cá estaremos uma vez mais para um resumo da semana que passou e a semana que começa. Até lá e bons negócios.